Deus tem grandes planos para a sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Maria. E fica nesse vídeo que Deus tem grandes coisas para falar com você através desse vídeo. Então, que Deus possa te abençoar imensamente desde já, é isso que eu desejo do fundo do meu coração. Que o Espírito Santo te dê sabedoria, te dê discernimento, entendimento para entender aquilo que Deus está querendo te falar. E a palavra desse dia, a mensagem desse dia para sua vida é: Deus tem grandes planos para você. Deus tem um propósito lindo, algo muito maior do que você consegue imaginar. E talvez hoje você não está alinhado com os propósitos, com os planos do Senhor. Talvez hoje você está olhando ao seu redor e você não consegue achar saída. Às vezes você olha em sua volta e você só vê um grande deserto. Mas saiba que Deus quer te tirar daí. Saiba que você vai sair daí, eu profetizo em nome de Jesus, em breve. Esse deserto está acabando. E o primeiro versículo que eu quero te mostrar, abra sua Bíblia aí se você tiver com ela. Se você não tiver com ela, anote. Gente, uma coisa que mudou muito a minha vida é anotar versículo. Porque, sabe, muitas vezes a gente ouve um versículo ali, uma mensagem ou outra, e a gente acaba esquecendo. E graças a Deus, né, hoje a gente tem a internet, coloca ali rapidinho, mas sabe, tem versículos que são promessas de Deus na nossa vida. E se a gente não anota, a gente acaba esquecendo. E uma dica que eu dou pra você, começa a anotar esses versículos que Deus tá te mostrando, que não é por acaso, não é em vão. Anota esses versículos, se for possível, cola, anota num post-it, cola na parede, cola ali no seu banheiro, cola na sua janela, no seu espelho, para que você sempre esteja lembrando. Gente, a palavra de Deus edifica a nossa vida, a palavra de Deus é a luz da nossa vida, é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é o manual que Deus deixou para a gente viver uma vida da melhor maneira. Então, isso aqui, ó, não é só palavras, isso aqui não é coincidência. Então, anota, pega aí, dá um jeito, pausa esse vídeo, dá um jeito, pega e anota esse versículo. Tá lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz assim, o profeta Jeremias estava falando para um determinado povo, né? Essa é uma carta para os exilados. E diz assim: porque eu sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Em outras versões vai estar um pouco diferente, não sei como está aí na sua Bíblia, talvez está. Essa aqui, a minha, é a NVI, e eu gosto muito, né, dessa tradução. Mas se a gente for mergulhar aí nesse versículo, perceba, Deus diz assim: os planos que eu tenho para você são planos de bem, planos de te fazer bem, não são planos de mal. Talvez você está indignado com alguma situação que aconteceu e talvez Deus permitiu isso na sua vida para te ensinar algo, porque você está precisando aprender algo, Ele precisa te moldar, sabe? Então, você está sendo talvez forjado aí em alguma área da sua vida, e isso faz parte, né, do teu amadurecimento espiritual, do teu amadurecimento como pessoa. Deus está querendo mudar algumas coisas de lugar e por isso que Ele permitiu a calamidade na sua vida. Deus permitiu esse deserto. E eu vou te contar um segredo. O quanto antes você entender o porquê Deus te colocou aí, mais cedo você sai. Por isso, não reclame. Não reclame, somente agradeça e tente entender. Se aproxime de Deus e Ele se aproximará de você. Tenta entender o que Deus está querendo te dizer com isso tudo. Por quê? Por que você está passando por essa situação? Por que desse deserto? Existe um porquê. E Deus tem planos de bem para a sua vida. Tem planos maravilhosos. E você precisa entender, né?
e alinhar o seu coração com o dele. Quanto mais alinhado o seu coração estiver com o do Pai, pode ter certeza que a tua vida fica mais fácil. Tenha certeza disso. A gente consegue alinhar, né, o nosso coração com o Pai, Maria. Dá para alinhar, gente. Imagina, Deus tem planos para sua vida. Deus escreveu todos os seus dias. Está também aqui no livro de Jeremias. Vou abrir aqui com você. Abra aí a sua Bíblia também. No primeiro capítulo de Jeremias, Deus diz assim, ó. Capítulo 1, versículo 4. O Senhor me deu essa mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e nomeei para ser meu profeta nas nações. Então, assim, Deus, antes mesmo de você nascer, Ele já escreveu, Ele já te conhecia, Ele escreveu os seus dias. E aqui diz, né, eu já te separei para o teu chamado, eu já te nomeei profeta para as nações, né? Deus falando para Jeremias, né? E entenda, Deus, Ele é onipotente, onisciente, Ele já escreveu o destino, né, pelo qual Ele quer que você siga. Ele tem a sua vida escrita já. Ele tem um plano perfeito. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Aí você me pergunta, tá, Maria, aí a gente vive o plano dele assim, se Deus já escreveu a minha vida, já tá tudo escrito, eu vou ficar aqui, ó, deitada no sofá o dia inteiro, olhando as nuvens. Não, gente, não é bem assim. Porque Deus nos dá também livre-arbítrio. Então a gente pode escolher viver os planos dele ou viver os nossos. E é por isso que a gente precisa estar a cada dia mais aproximado do Senhor, a cada dia com o coração mais alinhado. É por isso que se você anda afastado de Deus, volte, mesmo sem vontade. Se você está numa frieza espiritual, volte. Eu já tive uma frieza espiritual, eu sei como é difícil, mas volte mesmo sem sentir nada. Volte a orar, coloca um louvor, coloca uma música, né? Sempre que você puder. Faça de tudo para se aproximar de Deus. E a palavra diz, aproxime-se de Deus e Ele vai se aproximar de você. Aproxime-se do Pai. À medida que você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Deus é justo, né? Essa é a lei do plantar e colher. Tem muita gente que fala, eu tô afastada de Deus e eu não sinto mais Deus. E você, o que você tá fazendo para se aproximar do Pai? Ele não vai se afastar de você se você procurar, se você buscar Ele, você vai encontrar, tenha certeza, tenha convicção. E como um conselho de uma amiga, de uma irmã, faça isso a sua principal meta de vida. Se aproximar de Deus. Sabe, não existe nada mais importante. Talvez você, início do ano, fez ali seu mapa dos sonhos, eu fiz, que aqui no mundo cristão a gente fala mapa da oração, né? Mapa da oração, mapa dos sonhos, ou talvez você traçou metas, né? Em 2025 eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E eu fiz também, e eu não sei quais foram os planos que você traçou aí, quais foram as suas metas para esse ano. Mas talvez, eu tenho quase certeza que se você fez isso, você planejou bons planos para sua vida financeira, para sua vida profissional, para sua vida, para os seus relacionamentos, sua vida amorosa, para sua família. Você colocou ali talvez um plano de uma casa nova, de um carro novo. Eu não sei bem o que você escreveu, mas talvez você não entenda isso hoje. Tenha certeza, o maior objetivo, aquilo que é mais importante de tudo isso, é o teu relacionamento com o Pai. E Ele tá te chamando. Se aproxime-se mais, aproxime-se um pouco mais. Você talvez pode até achar que você tá ali, não, eu oro todo dia,
eu vou no culto, eu vou na missa, eu tô me aproximando de Deus. Eu falo com Deus, eu faço um jejum uma vez ou outra, eu dou o dízimo certinho. Vai um pouco mais fundo. Deus manda te dizer, em nome de Jesus, vai um pouco mais fundo. Talvez você ache que você já fez bastante, mas a tua vida tá do jeito que você quer? Você tá conseguindo discernir algumas coisas? Se não, vai um pouco mais fundo. Em nome de Jesus. Essa deve ser a sua principal meta para 2026 e a partir de agora que você está vendo esse vídeo, não sei a data em específico, essa deve ser o seu principal objetivo de vida, se aproximar de Deus e viver a boa, perfeita e agradável vontade dele para sua vida, né? Então aqui Deus nos fala, ele tem um plano, ele tem um propósito para você, ele tem um plano, um propósito para mim. E isso quer dizer que você vai viver 100% tudo aquilo que ele escreveu, todos os dias que ele escreveu para sua vida? Não. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher. E à medida no qual nós nos aproximamos de Deus, nos aprofundamos nele, nos aprofundamos na palavra, jejuamos, a partir do momento que você estiver cada vez mais forte espiritualmente, o seu coração vai estar mais alinhado com o coração de Deus. E tenha plena certeza que você vai viver os planos dele para sua vida. Então, faça a sua parte e Deus fará a dele. Então, talvez você está vivendo esse deserto, essa dificuldade, independente da área da sua vida. Entenda, nada é em vão, tudo tem um propósito. E Deus quer te tirar daí. Deus quer fazer uma reviravolta na sua vida ainda esse ano. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. E a nossa parte como filhos, né? Sabe, não é, gente, um desafio. Não é uma receita mirabolante. Tem gente aí comprando curso, fazendo, entrando em terapia, saindo de terapia. Não tô dizendo que isso é errado, gente, pelo amor de Deus. Faça terapia, né? Faça, né? Psicólogo, psicanalista, terapeuta. Isso é muito bom para nossa saúde mental. Mas eu tô dizendo, tem gente procurando respostas e... Ah, não, se eu fizer esse curso vai dar certo. Se eu fizer começar a terapia vai dar certo. Cara, tem algo muito mais simples que tudo isso que você tá planejando, que você acha que tem algo secreto, algo mirabolante. Cara, tem uma coisa muito mais simples. Se aproximar de Deus, aproximar o teu coração. Aí você pode me perguntar, talvez, Maria, como que eu me aproximo de Deus? Oração, gente. Oração, jejum. Sabe, não precisa fazer muito tempo de jejum. Se você nunca fez, talvez, nem indico tanto. Se aprofunde nesse assunto, né? Mas o jejum você pode cortar ali um alimento. E jejum sem oração é dieta, tá, gente? Então, muito cuidado com isso. Tem gente que faz aí jejum de vários dias, mas não para orar, sabe? Então, gente, a oração abre portas, a oração alinha o teu coração com o do Pai. Te aproxima da vontade de Deus e automaticamente a sua vida começa a se alinhar com a boa, perfeita e agradável, com os planos maravilhosos que Deus tem para sua vida. O último versículo que eu quero para encerrar esse vídeo te falando, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, que diz assim: porque vivemos por fé e não pelo o que vemos. Preste muita atenção, eu vou repetir. Anote. 2 Coríntios 5, 7. Capítulo 5, versículo 7. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha para o seu redor. Olha aí essa dificuldade, olha esse deserto. Você acha que você vai sair daí olhando para as circunstâncias? Olhando para o que está de ruim na sua vida?
Não, Deus te chama para viver pela fé. Nós devemos viver pela fé. A fé é suficiente para mudar, transformar toda a situação que você está passando agora, o deserto que você está passando. Você está passando pelo deserto, aí você acorda dia após dia e olha a sua vida. Você até se anima, né? Vai ver ali um vídeo, vê esse vídeo, vê outro vídeo aqui no YouTube, aí vê um Reels sobre motivação, vai no culto, vai na missa, vai onde for e você ali se motiva. Aí você volta para sua realidade, você olha ao seu redor e você desanima. E você fala, acho que é o destino, né? Acho que Deus não vai funcionar para mim. Talvez funcionou para outro, mas para mim não funcionou. Começando por mim, eu já tive em situações muito ruins na minha vida. Outro dia eu posso contar aqui vários testemunhos, quero ainda fazer isso, colocar aqui no canal muitos testemunhos, muitas situações, muitos desertos que Deus me tirou, graças a Deus. Mas tudo começou quando eu comecei a viver pela fé e parar de olhar as circunstâncias, parar de ficar ali remoendo situações que já aconteceram e achando que a vida é injusta e olhando ao meu redor e falando, eu acho que tal coisa não é pra mim, eu acho que esse emprego não é pra mim, eu acho que ter esse carro não é pra mim, eu acho que, mudar de vida, ter uma condição melhor de vida não é pra mim, porque olha a situação que eu tô, olha a família da onde eu vim, eu acho que talvez isso não é pra mim. Ei, para de viver pelas circunstâncias e começa a viver pela fé. A fé não é o que você vê, a fé é aquilo que você acredita. E Deus, Ele nos ordena a viver pela fé. Então, a partir de hoje, eu quero que você anote aqui, se Deus já te deu direções, se Deus já te deu planos, se Deus já te revelou coisas importantes, coisas do coração dele para a sua vida. Talvez Deus não tenha te revelado tantas coisas, para umas pessoas sim, para outras não. Mas o que ele te revelou, anota. Anota e tenha plena convicção que isso vai acontecer. E se ele não te revelou, começa a escrever os seus sonhos num papel, começa a escrever os seus planos, aquilo que você quer conquistar, aquilo que o seu coração busca. E apresenta esses planos, peça confirmação para Deus, consagre os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Consagrar os seus planos a Deus é você confiar. A palavra consagrar vem da mesma origem da palavra confiar. Então, o que é consagrar, Maria? Eu sempre vi esse versículo e falava, o que é consagrar? Você vai apresentar para Deus e entregar nas mãos dele. E a partir disso, você vai começar a viver pela sua fé. Você vai acreditar que Deus tem grandes planos para a sua vida, que Deus quer que você viva dias maravilhosos. E você vai todo dia acordar e parar de chorar, parar de olhar para as coisas ruins ao seu redor, para esse deserto, e você vai começar a pensar positivamente. Vai começar a viver pela fé e ao invés de pensar como a vida é injusta, comece a pensar o que eu posso fazer para sair daqui e o que eu vou fazer hoje e o que eu vou fazer para ser diferente. E o primeiro passo, eu já disse, né, é a oração. Aproxime-se de Deus. E à medida que você se aproxima dele, gente, é surreal o tanto de coisa que ele nos revela, né? Porque ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, ele sabe de todas as coisas. E eu tenho certeza que ele sabe a solução para você.
Então, essa foi a mensagem, a palavra desse dia. Não deixe de deixar o seu like aqui embaixo. Por favor, me ajude. Ajuda esse canal crescer aí. A gente está no início, somente no início de coisas, de algo grandioso que Deus tem para fazer. Se inscreva nesse canal se você gostou. Se eu te abençoei de alguma maneira, é de graça. Se inscreva aqui nesse canal. E, por fim, deixa nos comentários também. Gente, eu tô amando ler os comentários de vocês aqui no YouTube, no TikTok, quando eu posto alguma coisa. Conta aí algum testemunho, ou se você ainda não viveu algum testemunho, conta aí, deixa uma mensagem para alguém, seja também um instrumento do reino de Deus, deixa aí uma mensagem uma boa mensagem aí para alguém que vai cair nos comentários e vai ler. E, por fim, que Deus abençoe imensamente a sua vida. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!